Quem é universitário pode levantar a mão? Muito bem. Quem trabalha pode levantar a mão? Quem trabalha com tecnologia de qualquer tipo? Muito bem. O assunto realmente é sobre tecnologia, mas a rigor, né? Tecnologia hoje é um assunto que diz respeito a todas as profissões. Nós somos uma empresa de 30 anos de existência, aproximadamente, fechando 30 anos. Nós começamos trabalhando no interior do Brasil, 2 sócios, nós formamos uma sociedade e montamos uma empresa numa época em que o mundo era completamente analógico, era um outro mundo. Um mundo que vários de vocês não estavam aqui ainda, né? Pela aparência. Infelizmente eu já estava, queria não estar há tanto tempo atrás, mas já estava. E a diferença entre aquele momento e agora é tão gritante que é difícil de explicitar, é difícil de deixar claro. Eu tinha usado algumas imagens para tentar deixar isso mais claro, para ter a percepção dessa diferença. Mas quando a gente começou a trabalhar com telecomunicações, era um tempo que telecomunicações era telefone. O telefone era um aparelho que estava na casa ou na empresa de alguém, que custava muito caro, tanto para comprar, muitos não tinham, e era muito caro para usar, mas que funcionava. Você levantava e você discava. O 0, o sistema todo entendia que você queria ligar para fora da tua cidade. Você discava 1, ele entendia automaticamente que você queria falar com a região de São Paulo. Quando você discava o segundo 1, o 011, ele entendia que você queria falar com São Paulo capital. Quando você ligava 3, ele entendia que você queria falar com o bairro. Quando você discava 2, ele entendia que você queria falar com a rua. E quando você ligava os últimos 4 números, ele tocava na casa do cara. Tocava e tocava de verdade. O trim-trim que ele ouvia lá era uma corrente elétrica que estava saindo da central telefônica até na casa dele. Quando ele atendia, você conseguia falar com ele. Em geral, com qualidade muito boa. No mínimo de razoável para boa. Porque era um momento em que quem estava chamando, eletricamente se conectava por diversas conexões, Brasil afora, com aquele ponto lá de São Paulo. Era uma conexão elétrica de ponto a ponto, que ia daqui até lá. Depois substituiu isso por parte de comunicação transmitida, mas ainda assim a comunicação não mais elétrica passou a ser uma comunicação de um ponto até outro ponto. E era analógico por quê? Que quando o ser humano dominou a eletricidade, ele conseguiu entender logo que ele poderia colocar a cavalo em cima da corrente, da onda da frequência que a eletricidade faz dentro de um fio, ele poderia colocar alguma coisa para viajar junto. Primeiro ele aprendeu a fazer sinal, e aí ele mandava o telégrafo. Logo depois ele conseguiu entender como é que fazia para colocar a voz ali. Ele pegava a voz da gente mesmo, porque nós somos seres analógicos, Deus nos fez analógico, o nosso ouvido é analógico. Se você pegar o seu iPhone aí, ele tem ali uma caixinha de som, no ponto que sai o som, para produzir uma vibração, porque o teu ouvido só ouve vibração analógica. Tem que gerar uma vibração, uma perturbação, entre aspas, no espectro, para o teu ouvido poder captar. Então, quando você fala, teu pulmão expele um ar que vibra a tua corda vocal, que joga pela tua boca frequências que se espalham pelo espaço eletromagnético e vão até teu ouvido. E de volta, quando você fala, é a mesma coisa e vem até o meu ouvido. E isso tudo é analógico. Quando a gente foi fazer comunicação, os pardalzinhos lá do passado, eles, como tudo, partiram do princípio de como as coisas são. Se o ser humano é assim, como é que faço para fazer isso à distância? Como é que faço para a minha voz chegar à distância? Primeiro foi entendido como é que funcionava a voz, o ouvido, e foi se trabalhando para chegar na possibilidade de fazer a comunicação. Então aprendeu-se a colocar a voz a cavalo numa frequência elétrica e transmitir. E ela ia pelo fio. A primeira evolução que teve depois disso, depois do telefone, de ligar e falar, foi o surgimento da necessidade de mais do que falar. Eu precisava passar um conjunto de dados para o outro lado que não era prático falando. Imagina se passar, por exemplo, o extrato bancário por outro por voz. A tua conta tem o saldo, depois um lançamento, um por um, impossível, né? Então, logo
conforme aumentou o volume de comercialização no mundo, de interação comercial no mundo, surgiu essa necessidade dessa comunicação maior do que só a voz. Aí surgiu a primeira possibilidade de comunicação de dados mais real, que foi não sei se vocês ouviram falar, um aparelho chamado telex. Com certeza alguns já ouviram. O telex, analógico, gerava uma fitinha com furinhos. Era uma fita dessa largurinha, pena que eu não tenho a imagem, com uma série de furinhos. Um furinho no meio, um na ponta, no meio, um em cima, um embaixo, que ia fazendo furos. Então, um aparelho de facsímile ligado a um telefone em Cascavel, se comunicando com um telefone com um telex, um telex de Cascavel, se comunicando com um telex em São Paulo, passava pela linha telefônica, de forma analógica, uma informação simples, que do lado de lá é tudo convertida e furada num fiozinho, num papelzinho fino, que na máquina fazia uma decodificação e gerava caracteres escritos. Então, eles passavam um texto como se fosse por um código Morse entre duas máquinas que entendiam o código Morse, para mandar e para receber de volta. Analógico. Logo depois, logo não, uns 8 ou 9 anos depois que o telex dominou o mercado, surgiu uma novidade fantástica que era o fax. Aí o fax é um aparelho diferente do telex. O fax é um aparelho que ele tem um dispositivo que faz uma fotografia de qualquer papel passar por ele. Ele lê a imagem que está nele e aí transforma isso numa linguagem ainda analógica de som, que é igual aquele som do fax, do modem que usava-se no início da internet, que é o ti lá que transmite. Então ele colocava nesse áudio um conjunto de informações e mandava pela boa e velha linha analógica lá para o fax do outro lado, que recebia esse áudio, desconvertia e imprimia tudo aquilo que tinha recebido num papel. Ainda estamos no mundo analógico. Depois mais ou menos, depois de fazer sucesso, porque tem duas linhas de tempo. Tem uma linha de tempo de quando as coisas foram estabelecidas, fizeram sucesso no mundo, chegaram até nós, e tem uma outra linha do tempo que é quando isso foi desenvolvido. O celular fez sucesso na década de 90. O primeiro celular foi lançado em 1975 por um funcionário da Motorola que desenvolveu e levou 5 anos ou 6 anos para convencer a Motorola que isso era um produto bom. Era um tijolão desse tamanho, pesado, tinha uma bateria que durava 1 hora transmitindo, 6 horas de stand-by, analógico. Mas o celular foi o que surgiu depois do fax, foi o celular, analógico. Então você pegava o celular, ligava como o telefone, só que em vez da sua transmissão ir pela linha e a corrente elétrica, ele era transmitido do teu aparelho até uma torre, utilizando o espectro eletromagnético da tua antena até a antena da torre. E depois da metade da vida do celular, quando vocês começaram a usar, quando a gente começou a usar o GSM, um pouco antes do GSM, o TDMA e o CDMA, já na metade da vida do celular, já na década, chegando à década de 2000, é que aí nós começamos a usar de forma massiva a tecnologia digital no dia a dia das pessoas em geral. Aí, quando eu falo, lá no aparelho de todo mundo, qualquer aparelho dos mais baratinhos ou mais caros, tem um chipzinho aqui do lado do microfone. Ele pega a minha voz e converte ela num byte. E esse byte modula numa frequência e transmite pelo espaço eletromagnético. Lá do outro lado chega no celular e daí tem um outro chipzinho que pega esse byte e converte de volta na sua voz e gera aqui, porque o nosso ouvido é analógico, uma vibração captável pelo nosso ouvido. Então o que sai nele é analógico, o que entra nele é analógico, o que transita é digital. Qual que é a diferença fundamental já de cara com relação... Então, por que fazer esse negócio complexo se era só para falar? É que antes, nessa corrente eletromagnética eu mandava um canal de voz, quando digital, nesse 1 eu mando 8. Então isso possibilita aumentar as capacidades e as possibilidades. Mas vai além disso. A evolução agora está indo a 64 no lugar de 8. E vai além disso. Nesse espaço digital, você começa a ter acesso a outras coisas. É por isso que surgiu a possibilidade do smartphone. Aí você consegue acessar diversas possibilidades, como vocês com certeza já usam. Depois do celular, surgiu, como sucesso no mercado, a rede a web. Houve no meio do caminho antes o computador e a rede local, o PC,
que quando a gente fala que é um computador pessoal, né, personal computer, é até engraçado, porque, pena que não tem a imagem, é ridiculamente grande para nós hoje, né? Hoje comunicação pessoal é isso ou menor, né? O PC, que virou sinônimo de Windows, né? Você tem um PC ou tem um Mac? O PC, na verdade, é o personal computer que, na verdade, era grande, mas muito menor do que uma sala de computador, que era a alternativa anterior. E que era um ser isolado no início. Ele só teve uma rede local para ligar a um servidor, o financeiro poder falar com o servidor, que é o mesmo servidor que o RH da empresa, no mesmo escritório, pudessem usar, só num segundo momento. E bem mais tarde é que foi possível fazer essa rede mundial, a internet que todo mundo usa. Então eu diria para vocês que esse tema é óbvio, né? Essa evolução até chegar no digital, na internet, no e-mail, mas tem uma geração grande de pessoas, da minha geração, que não tem essa percepção e tem uma dificuldade enorme de entender como é que as coisas acontecem no celular, no smartphone. E são pessoas economicamente ativas. Na verdade, são pessoas que detêm 80% da nossa poupança, no caso do Brasil. É com eles que a gente vai buscar dinheiro para fazer os nossos negócios de tecnologia. Então é papo para boi dormir, esse assunto todo, mas para poder conversar e estimular boa parte desse mercado do capital a investir em tecnologia, uma das nossas barreiras é essa. É o sujeito conseguir a compreensão que um software, que não está em lugar nenhum fisicamente, é uma corrente impressa num HD, é uma informação guardada num hard disk, que isso pode ter um valor maior do que coisas físicas que ele tem, terra, soja, terrenos, imóveis, ações de empresas, etc. E a dificuldade da percepção disso tem a ver com a forma como essa parte grande do mercado se relacionou sempre com dinheiro, tecnologia e a possibilidade de gerar resultado. Isso resume o tempo da existência da Stein. A Stein viveu isso, do telefone, que se erguia do gancho e telefonava, até agora em que nós estamos no início da fase da plena interconectividade, que é aquela em que todos os dispositivos, um celular, um computador, em última análise até você, logo, através de algum dispositivo muito próximo de você, sei lá, pode ser a roupa, o óculos, já está e vai cada vez mais estar interconectado dentro de uma plataforma enorme. De modo que quando você for falar com alguém ao telefone, a tendência é você não saber mais por onde que você está indo para chegar lá. Você pode estar indo hoje pelo mesmo caminho que foi o teu e-mail, amanhã você pode estar indo pelo caminho que você visitou uma web. Os sistemas de comunicação que transmitem isso hoje é uma coisa única, é como se fosse uma grande rede única em que tudo vai cair nela. E a interconectividade tem uma tendência de ampliar e alcançar outros patamares da nossa vida. Por isso está se falando tanto em internet das coisas, porque a internet das coisas é todas as coisas terem uma conectividade, a geladeira, o carro, e conversarem entre si. Opa! Agora eu pulei um pouquinho da nossa apresentação. Esse aqui é o velho e bom telefone, o anterior, e esses são os dois telefones que eram aqueles que você ligava e telefonava. Diferente do celular, que hoje você não está falando com a pessoa, você está falando com uma máquina. A máquina pega o que você falou, processa aquilo, guarda, vai lá e entrega para outra pessoa. E como vocês sabem, uma porrada de vezes atualmente, infelizmente, não chega lá. Ou chega e cai e não chega. Essa aqui é a fitinha do facsímile, uma fitinha desse tamanho. Facsímile não, do telex. Essa é a máquina de telex. Nesse ladinho de baixo aqui está a fita entrando. Essa fita aqui ele recebeu por pulsos de telefone, e aí ele gera lá caracteres sempre iguais, caracteres do mesmo tipo. O fax, que aí já é uma geração que vocês conheceram, a gente usa até hoje em algumas situações, que aí podia transmitir um bilhete escrito à mão, por exemplo, para a namorada. E aqui é o PC que eu falei para vocês, o personal computer, que era grande para dedéu, era uma televisão, uma geladeira e um teclado junto. Essa é uma rede local, o desenho de uma rede local, que é a primeira forma como os computadores se comunicaram localmente. Aqui é uma linha do tempo de celulares. Esse aqui é um celular da Motorola, que está no início da linha do tempo, porque esse celular
Não vou mais bater lá, senão desliga. Era o supra-sumo, era o super lançamento, foi uma revolução, ninguém acreditava que fosse possível o trem desses funcionar. E mais ou menos por aqui, assim, a gente começou a era dos telefones digitais. Aí vieram os smartphones, para quem não gosta da Apple e gosta de Samsung, coloquei de propósito só para provocar, é o caso do meu filho, que sempre discuto com Elias. E esse é o momento que nós estamos, aqui, da interconectividade, em que as coisas tendem a se interligarem absolutamente. Não é lugar comum as pessoas entenderem isso claramente, o que significa isso. Mas não é o nosso foco. E como eu dizia agora há pouco, essa história aí é a história da minha empresa. A Stein Telecom viveu exatamente esse período. Nossa empresa começou comigo com uma pasta, meu sócio, que é meu irmão, outra pasta, nós dois, os dois únicos funcionários, pegava o único carro que cada um tinha, entrava no carro, ia no sítio vender telefone para colocar numa propriedade rural. A primeira coisa que eu comecei na propriedade rural é que era possível um telefone funcionar sem fio, que ninguém acreditava. Quando o celular chegou, 15 anos depois, as pessoas falavam, não, esse negócio... Aí quando pegava o telefone para testar, via que funcionava, falava, nossa senhora, funciona, mas é claro, foi feito para funcionar e funciona. E a Stein viveu esse lapso, de lá até aqui, trabalhando no interior, foi crescendo, conquistando espaços. E contando rapidamente a nossa trajetória, eu prefiro mostrar aonde a gente está hoje do que contar cada um desses pedaços, até porque seria muito grande. Que 30 anos, prolixo como eu sou, seria 60 anos para contar. Então, nós temos clientes de hoje e do passado, todos os grandes players da área de telecom foram ou são nossos clientes. Nós fabricamos alguns produtos, como esse aqui é um produto, nós temos uma suíte de desenvolvimento de Cascavel, uma em São Paulo, nós fabricamos produtos em Santa Catarina, em São Paulo, em Colombo, fabricamos produtos, importamos componentes da China, todos os nossos produtos são desenvolvidos por nós, por engenheiros formados aqui, temos engenheiros requisitados que são almejados por grandes empresas que foram formados aqui em Cascavel, com o apoio da empresa, como temos engenheiros de outros lugares também. E essa nossa estrutura de produção técnica conseguiu tornar a empresa, além de fornecer esses diversos produtos que nós mesmos desenvolvemos, aqui tem alguns exemplos de infraestrutura que nós fabricamos, montamos, conceituamos, projetamos e fazemos e entregamos. E com isso nós atingimos o território nacional. Nós temos 7 gerências regionais, que são 7 regiões do país. Nós temos uma assistência técnica qualificada em cada capital do país e temos funcionários que atendem conjuntos de municípios, atendendo todos os municípios do país. Aqui à direita estão algumas áreas de atuação. Nós atuamos em 28 mil sites permanentemente, mantendo no ar sistemas de comunicação das operadoras, em todo o território nacional. São tipos de sites de diversas conexões, satélite, WLL, celular. Sites é um local, para quem não está familiarizado, um ponto onde tem uma estrutura de atendimento de algum tipo. Uma torre celular, por exemplo, é um site. Fazemos diversas interações, desde conserto a nível de circuito, de equipamentos e placas, até a área. Basicamente, trabalhamos em 3 áreas. Serviços, que é mantendo e operando os sistemas de comunicação. Atuamos com fornecimento de soluções. O nosso cliente precisa de algo, nós projetamos, integramos equipamentos fabricados por nós ou de terceiros e integramos. E uma terceira área que é a de fabricação de vários produtos e várias soluções. A nossa empresa tem tido, aqui está um gráfico desde 2014, de 2014, ficou pequenininho, então eu vou mostrar. 14, 15, 16, 17 e a projeção de 2018, quando nós devemos atingir próximo de 150 milhões de faturamento ano. Nosso quadro de funcionários hoje está estabilizado, também está aqui, 2014, 15, 16, 17 e 18. 2014, 610 funcionários, estamos estabilizados na faixa dos 610 a 630. A previsão para 2014 é 625, 630 funcionários.
Esse é o quadro da Stein, que são engenheiros, técnicos, administradores, gestores, área de RH no Brasil demanda muito, profissionais da área de segurança, todo o nosso profissional de campo tem que ter vários treinamentos, enfim, tem toda uma estrutura envolvida com pessoas. De forma simplificada e rápida, a Stein é isso aí. E eu acho que a Stein ia ser pouco interessante, pode ser mais interessante para um ou para outro, para mim é interessante, mas eu achei que talvez não fosse interessante a história dela. É interessante para conhecer, mas não para debatê-la durante muito tempo. Então eu procurei preparar alguma coisa para a gente falar do futuro. E se dessa conversa de hoje, ao ir embora, vocês tiverem algum insight, alguma visão, ou até um ânimo de procurar algo novo, ou de aprofundar aquilo que vocês já estavam pensando, eu vou me dar por satisfeito. Então essa conversa sobre o futuro não é sobre o meu futuro só, sobre a minha empresa, mas o futuro do mercado, das tecnologias, do que vai acontecer e daquilo que com certeza vários de vocês que eu vejo são jovens, com certeza estão projetando e construindo tentando construir para a sua vida. Tá dando para ouvir, pessoal? Beleza? Podemos seguir? Há coisas que são óbvias, mas se a gente para pensar, começa a observar naquela obviedade alguns aspectos. Com certeza todo mundo sabe que a China é o país mais populoso do mundo. Eles têm quase 20% da população do mundo. Eles são 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Nós, como vocês sabem, estamos beirando os 300. Então, se tirar os nossos 300 milhões, sobra na China 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É muita gente. E para completar a história, tem um outro país, que é a Índia, que tem uma população, os desgraçadinhos, igual à China. Não dá para competir por volume. No atacado, nós vamos perder de lavada. É muita gente. Se juntar os dois, dá 40% da população do mundo. Olha onde é que está o Brasil aqui, ó. Que a gente acha que é grande, né? Gigante por natureza. Olha nós aqui, ó. 2,8. E pode pegar todo o resto. A gente está ali 2,8 porque é dos grandinhos, né? Então, é mais ou menos como aquela história do Davi e do Golias, né? Independente de ser religioso, a história vale. O único motivo pelo qual o Davi ganhou do Golias é que ele foi mais esperto, que ele soube usar os pontos favoráveis. A gente tem aprendido, equivocadamente na nossa história, que nós somos enormes, que nós somos gigantes. Nós não somos. Nós temos que ser rápidos, ágeis e espertos, porque nós não somos gigantes. O que vai acontecer, certamente vai acontecer com as pessoas desses países? Como todo o mundo, né? De qualquer forma, vamos precisar comer. Também está muito falado hoje, já é batido essa história da comida, essa história da necessidade de crescimento. Mas, olhando mais de perto, a FGV montou um grupo de estudos para fazer um levantamento da agricultura no Brasil. Na verdade, o objetivo não era agricultura, é levantar qual seria o nosso mote de desenvolvimento. Na China, por exemplo, eles têm um mote que é o seguinte: eles são muito ágeis em produção, eles são muito competitivos em volume de produção. Pegam qualquer coisa, copiam, fazem barato, com qualidade e bastante. Alguns países têm a tecnologia, enfim, cada país vai procurando o seu espaço. Levantando os números, a Fundação Getúlio Vargas chegou à visão de que o Brasil tinha que trabalhar com alimentação. Com alimentação era a melhor aposta possível, dados os números que nós já temos, não algo a ser feito só. E aí, olhando mais para fundo disso, eles concluíram que o Brasil precisa trabalhar com segurança alimentar. Não é trabalhar com produção agrícola, trabalhar com segurança alimentar. E tem todo um trabalho. Inclusive, eles definiram que não dá para projetar 20 anos mais. Que eles vão projetar 10 anos, porque eles acham que 10 anos é mais factível, é mais provável de acertar um planejamento. No início, eles imaginavam que até 2050 a gente ia ter que dobrar a produção de alimentos do mundo. Hoje, a Fundação
Getúlio Vargas concluiu nesse estudo, que reúne grupos de vários especialistas renomados, que em 10 anos nós vamos ter que aumentar, o Brasil vai ter que aumentar a sua produção em 40%. Buscar aumentar em 40%, que vai ter mercado para isso e vai ter até falta de alimentação. Aumentar essa produção de alimentos passa a ser uma necessidade de segurança alimentar, e não mais só econômica, segurança alimentar do mundo. Olhando alguns números, isso aconteceu aqui, na nossa região. Aqui em 1950, a base de trabalho de um agricultor alimentava em torno de 16 pessoas. Atualmente, um agricultor alimenta em torno de 160 pessoas. Esses números são números que batem com os números do Brasil, de produtividade do Brasil. Como é que eles fizeram isso? E pior, já fizeram um esforço, portanto. Todo mundo sabe que quando não economiza nada, economizar R$10 é fácil. Quando você está economizando R$10, economizar novos R$10 começa a ser mais difícil, né? Porque vai ter que tirar de mais algum lugar que você não tiraria. Então, aumentar até 150 pode ter sido um caminho. Mudar 40% para cima disso é outro desafio. E aí tem muita coisa acontecendo. Aqui no Windows, esse vídeo perdeu o formato dele. Mas aí mostra uma pesquisa rápida pela internet a quantidade de coisas que estão acontecendo no mundo da tecnologia para a agricultura, pecuária, alimento, esse segmento do agro. O volume de coisas que estão acontecendo. A gente não tem muito noção de quantas coisas estão sendo feitas e projetadas, e não é lá em São Paulo, ou lá em Houston, ou lá no Vale do Silício. É o que está sendo feito em Cascavel, em Toledo, em Cafelândia. É o que já está sendo feito aqui. Muito disso feito por empresas que vieram de fora para cá para fazer. Algumas delas que vieram para cá e adquiriram empresas daqui para poder fazer. E nós estamos no miolo disso. Aqui está uma amostra rápida nesse gráfico da produtividade. O início do gráfico está em 78 e o final do gráfico está em 2016, 2017. A previsão de produção de toneladas por hectare é de 3,8. Olhem o crescimento que houve, né? E ainda assim, agora o desafio é aumentar 40% disso. Aqui, fonte é o IBGE. A renda per capita de Cascavel. Eu queria que vocês guardassem esse número. A renda per capita de Cascavel, segundo o IBGE, é 32.372. Todo mundo sabe o que é per capita, né? É a riqueza gerada dividida pelo número das pessoas que existem na cidade. 32 mil reais. Essa é a renda per capita de Cascavel. Olha aqui, ó. Isso aqui é um gráfico, IBGE também, do site do IBGE. Está no site deles. Isso aqui é o valor adicionado bruto a preços correntes oriundos de produtos de produção da agropecuária. Cascavel, primeiro, com 509.591 milhões. Castro, Toledo, Tibagi. Aí tem uma coisa que tem que prestar atenção. Por que tem Castro e Tibagi, que são cidadinhas desse tamanho, estão aqui, quando Cascavel e Toledo são cidades bem maiores? E outras, porque cadê Londrina, cadê Maringá? É para parar para pensar um pouquinho. O que é que está acontecendo de diferente? Esse outro gráfico aqui mostrava os serviços da área, o valor agregado de serviços. Então aqui, nós estávamos olhando o segmento de agropecuária, agora estamos olhando o segmento de serviços. O segmento de serviços é um segmento que muitos de nós participamos com certeza. Serviços educacionais, serviços médicos, serviços advocatícios, serviço de contabilidade, serviço de conserto de máquina, e aí por diante. Nós somos a quinta do estado. Curitiba, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, em função de Curitiba, e Cascavel. Nós somos a quinta cidade em volume produzido por serviço. E aqui indústria, aí nos dá algum sinal, né? Olha lá onde é que a gente está, em 10º. Na nossa frente está Araucária, Ponta Grossa, Paranaguá, Telêmaco Borba. Cascavel é o 10º. Onde é que deságua isso? Aqui.
Olha aqui onde é que Cascavel está no PIB. Agora eu fiz aqui, lembra dos 32 mil? Está aqui, ó. Isso aqui é, no estado do Paraná, 84º, 84. Tem tudo aqui lá na frente, tinha uma pancada aqui na frente que não coube na transparência. Lobato é 82. Agora, o que chama atenção, Saudade do Iguaçu, Cafelândia, ó, o PIB de Cafelândia. O PIB de Cafelândia é o quarto do Paraná. E aí, eu acho que esses números, a gente pode enxergar aí as nossas fraquezas, a gente pode enxergar aí as nossas dificuldades e a gente pode enxergar, em função disso mesmo, as oportunidades. Em boa medida, seria possível concluir que o nosso ridículo parque industrial gera um ganho econômico desproporcional em relação ao tamanho da sua população. É claro que em Lobato, muito menos dinheiro, com muito menos gente, pode dar um PIB alto. E claro que em Cascavel, que é a maior cidade, é a quarta maior cidade do estado, tem que produzir muito mais riqueza para distribuída de forma de PIB, que é um cálculo direto, não ficar um número tão pequeno. Agora, ainda assim, não dá para ser 84 na lista. E aonde a gente não está bem é na área da indústria. Provavelmente a nossa produção agrícola é pouco industrializada aqui, ou industrializada aqui num nível que gera pouca agregação de valor ainda. Alguns outros municípios, os números mostram, não colecionei todos, que nós temos realidade diferente disso aqui na região mesmo. Cafelândia, Palotina, Toledo, outras cidades que fazem isso melhor do que nós fazemos. A transformação de uma coisa em outra. Mas aí, o que isso tem de possibilidade real para quem quer trabalhar com tecnologia? Amassar soja e enlatar já é feito. Posto de gasolina não cabe mais na cidade. Farmácia já está cheio. Sabe por que tem tanto posto de gasolina? Porque no período passado, antigamente, quando o cara tinha dinheiro, acumulava dinheiro, ficava rico, ele começava a falar, eu preciso investir dinheiro em alguma coisa, eu tenho dinheiro no banco, não estou ganhando dinheiro, quero colocar, vou abrir um posto de gasolina. Porque posto de gasolina, qualquer um entende, todo mundo sabe se abastecer o carro. Se for olhar 40 anos atrás, é isso mesmo. O cara montava 2 postos, 3 postos de gasolina, virava uma rede e ia embora. Hoje não cabe mais. Então, tem tanto empreendimento repetitivo e que não dá certo, é porque o dinheiro existe. Nós, aqui em Cascavel, temos a 4ª poupança do Estado. A 4ª poupança do Estado é de Cascavel. Isso quer dizer que o total de pessoas que moram aqui, que tem dinheiro guardado em banco, soma o valor o 4º valor do Estado. Esse dinheiro, ele está esperando para virar mais dinheiro. E ele só sai dessa situação que ele se encontra para uma outra de vir para o mercado, se o mercado for muito atrativo. Não há como o mercado ser atrativo em atividades convencionais. Por quê? Porque as atividades convencionais já estão todas ocupadas. Os donos de posto mais competitivos, mais competentes, já se estabeleceram. Os donos de farmácia mais competentes, ou as redes que chegaram, já se estabeleceram. Então é muito raro uma atividade convencional, muito difícil de achar uma atividade convencional que está dando sopa. Não está dando sopa. Onde é que tem espaço? Na tecnologia. Porque aí sim tem um monte de ganhos e possibilidades. Só esse site da Infotech, que é o nome Infotech é usado por várias organizações, a Infotech.org, que é uma instituição americana das Américas, reúne diversos projetos. Só no site deles, eles têm mais de 700 projetos em andamento. Dá para entrar no site e ver, eles aparecem. Os projetos diversos que tem de produtos, soluções, e é verdade, a maioria deles nunca virará uma solução, mas vários virarão solução. E é um ambiente de colaboração, como o Foragro, que é também um fórum das Américas para discussão de evolução tecnológica. Como também a gente tem na nossa região ações como a For Farmers é um empreendimento que pretende discutir a área do agronegócio, como também tem oportunidades como o próprio Iguaçu Vale, que nos reúne aqui para discutir oportunidades, discutir possibilidades de fazer negócio. Eu vejo que
que o desenvolvimento de tecnologia é o único caminho possível para gerar valor na geração de vocês. Valor econômico. E tecnologia não necessariamente é um produto, não necessariamente é uma coisa a ser fabricada, montada, mas é algo a ser inovador. E a tecnologia, como possibilidade de crescimento, é talvez, aí que é a grande vantagem de trabalhar com tecnologia, que é do tipo de negócio mais provavelmente escalável, são os baseados em tecnologia. Mas é um mundo difícil, não é um mundo fácil. Para quem quer trabalhar com tecnologia pensando em montar um negócio e trabalhar menos, então a notícia é péssima, porque não há negócio para trabalhar menos. Quando você monta o seu negócio, você trabalha mais, não menos. Quando você envolve numa ideia visceralmente, está envolvido de fato, você vai parar de olhar horas e relógios de tempo e vai olhar resultados, os teus próprios e das pessoas que trabalham com você. E aí, fatalmente, você passa a se envolver e trabalhar muito mais. Dos projetos de tecnologia, como todos os projetos de empresas, a maioria não vai se consolidar. Então precisa muito foco, muito esforço e bastante tempo de dedicação, anos de dedicação para chegar a algum lugar. Na minha experiência pessoal, eu só tive certeza que a gente ia ter sucesso quando nossa empresa já tinha mais que 15 anos. Até essa fase foi, como continuou sendo depois, uma grande batalha, mas a batalha depois dessa idade em diante, de idade da empresa, foi uma batalha com uma capacidade de assertividade bem maior em relação à possibilidade de sucesso ou não. Muitas vezes, na nossa empresa, teve funcionários que ganhavam mais do que o meu prolabore. Para ser sincero, nos primeiros 5 anos, eu tinha 3 funcionários que ganhavam o dobro do que eu ganhava. Eram engenheiros que tinham contratado para trazer a peso de ouro, para trazer para o interior do Paraná. Ganhavam o dobro do que eu ganhava. No final do ano, eles compravam um carro novo, iam para a praia, tinham 30 dias de férias. Eu não tinha 30 dias de férias, viajava com o meu carro de 5 anos de uso e persisti. Eu sabia que a minha água limpa para ser bebida, ela era mais doce, mais saborosa, mas era mais à frente. Também percebi que algumas das coisas que nós fizemos foram muito acertadas. Primeiro, dividir definitivamente você da tua empresa. E por diversos fatores. O primeiro deles é para você e a sua empresa não quebrarem juntos. Se for quebrar alguém, quebre só um. Se um sócio é incompetente e gasta mal o pouco dinheiro que recebe ou muito que recebe, então quebre só ele, não a empresa. Se a empresa é mal gerida e os sócios não, ou alguns dos sócios não são, então que quebre a empresa, não os sócios. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que a única forma de você medir se está indo para frente ou para trás, é cada um ficar com o seu custo e seu benefício. Quer gastar seu dinheiro mal gasto na vida pessoal? É uma decisão sua, mas da empresa não tem como gastar mal. Isso serve como barreira também para todo o grupo, inclusive de colaboradores. Um dos critérios é a empresa é um CNPJ e ela nunca erra. Ela não acerta e não erra. A empresa é um ser quase como que uma instituição divina. Ela não erra, ela não faz nada de errado nunca. As pessoas que trabalham nela é que fazem certo e fazem errado. Portanto, a empresa nunca pode perder. E por que nunca pode perder? Porque é ela que vai garantir para todo mundo, para os funcionários, a média de pessoas, dos 620 funcionários nossos, que dependem dos 620 empregos, é de 4 pessoas a média por família. São esse grupo grande de pessoas que recebe todo mês Unimed, recebe todo mês seu salário, 13º, férias, a sua vida, constroem a sua vida, seus filhos estudam, enfim, mantém a sua vida. A empresa não pode prevaricar disso em benefício nem de um sócio e também nem de um outro funcionário qualquer, por mais importante que ele seja. E é responsabilidade de todos, inclusive dos funcionários e também dos sócios de gestão, cuidarem para ela continuar assim. Tendo essas bases de organização de uma empresa, isso já limita o número de sócios e participantes do negócio. Porque fatalmente vocês vão cruzar com pessoas
para fazerem atuação no mercado, que não conseguem compreender ou aceitar ou realizar esse viés de separar bem as coisas. E é fundamental. Podem existir empresas que não fizeram isso e tiveram sucesso, é verdade, mas correram risco. A chance delas terem tido sucesso igual ou até maior, era maior se tivesse feito isso de uma outra forma. Eu não tenho muitos ensinamentos para passar, não. Eu acho que a gente foi trabalhar muito. Frase velha é que também não acredito em sorte, eu acredito em trabalhar muito, que você trabalhando muito, quando passa uma oportunidade, por estar trabalhando e vibrando e vendo, você enxerga e aproveita aquela oportunidade. Falando em produtos de tecnologia como espaço para a atuação das pessoas aqui na região, eu vejo que na minha cabeça tem um leque enorme, muito grande. E provavelmente as áreas que vocês trabalham, pensando com calma, todas elas têm algum tipo de possibilidade de interação com esse mundo do agronegócio. E não é ir plantar, é entender melhor como isso funciona, e entender aonde você se insere com o teu negócio, aquele que você já tem, ou um novo, ou um outro, onde é que você se insere naquele negócio. Tem um ex-ministro da Agricultura, que é um dos professores contratados da FGV hoje, é um senhor de 75 anos, está próximo de se aposentar, esteve aqui em Cascavel agora esses dias, essa semana, e ele falou o seguinte: dentro dessa necessidade de a gente se desenvolver e o mundo nos conhecer como um país da segurança alimentar, a primeira coisa que a gente precisa mudar, e aí é um desafio, é que hoje nós lá na cidade, nós aqui nós estamos falando, o pessoal do agronegócio produziu muito esse ano, o dobro do que o ano passado. Na visão dele, a gente precisa evoluir para conseguir dizer, nós produzimos. Porque eu não sei com o que cada um de vocês trabalha, mas com muita certeza, eu acho que com uma assertividade muito grande, posso dizer que, se não todos, quase todos de nós aqui, inclusive eu, temos o rendimento e a vida que a gente tem, e o nível de vida, a cidade, essa estruturação da cidade, asfalto, rua, energia e tal, tudo isso que a gente tem, obrigatoriamente existe aqui nessa região por conta do agronegócio. Não há outra coisa que gerasse isso aqui. É o agronegócio. Eu não vou entrar no viés político, porque o agronegócio, ele começa... Quando eu falo agronegócio, eu começo a falar da agricultura familiar, que é da onde eu venho, que é um pai e uma mãe e os filhos tirando leite de uma vaca e plantando com a mão o milho, até o produtor que tem 10 colheitadeiras e planta 500 alqueires de soja ou de milho. Agronegócio é tudo isso. E um dos problemas que tem que ultrapassar também é esse. E quando fala agronegócio é palavra feia porque alguém acha que está se referindo a esses e não àqueles. Quando fala agricultura familiar, é feio porque aqueles acham que está se referindo àqueles e não a esses. E na verdade tem espaço para todo mundo. Aliás, vai faltar comida mesmo. Talvez o último lugar que falta seja para nós que estamos pertinho da comida, mas vai faltar comida no mundo. E faltar no sentido, já falta hoje, e vai faltar mais. Eu assisti uma palestra num evento em São Paulo, de um especialista americano, que ele fez uma pesquisa sobre a alimentação no mundo. E ele, depois de ver como é que ele apresentaria isso pelos seminários, pelo mundo afora, ele resolveu fazer isso com imagem. E aí o que ele fez? Ele pegou e montou em cada continente que ele esteve, em cada país que ele esteve, ele esteve em todos os continentes, em vários países. Em cada lugar que ele teve, ele montou uma mesa. E nessa mesa ele colocou em cima o volume de alimentação e os tipos de alimentação que uma família padrão, pelo censo daquele país, comia naquele mês. Nos Estados Unidos era um homem gordinho, uma mulher gordinha, um filhozinho gordinho e uma filhazinha gordinha. E uma mesona, um monte de refrigerante, pizza pronta, frango frito, mais uma mesa enorme. E ele foi passando. A França, uma mesa farta, mas comedida, muita coisa cozinhada, muita coisa feita em casa, legumes, frutas. E foi indo. E o último que ele coloca é a África. Não vou recordar o país. No chão, um tapete, eles estavam vestidos com roupa de domingo. Então é um tapete o mais bonito que eles tinham. Dá para perceber que na simplicidade deles estavam vestidos da melhor forma que eles poderiam se vestir. Ela com turbante, a senhora, todo mundo magrinho, 4 pessoas também, 2 adultos, 2 crianças, sentados.
uma cabacinha, provavelmente tinha leite de cabra, vários montinhos de cereais, de grãos, que eu não sei o que eram, nada de carne, a única coisa de vegetal que tinha, de proteína animal que tinha, era, provavelmente, todo mundo intuiu que era a cabacinha que tinha dentro dela, um negocinho de barro, tinha leite, porque de resto não tinha proteína animal. E aí ele apresenta isso rapidamente, essas imagens, e a própria imagem diz como é que é a distribuição de alimentos pelo mundo e a dificuldade de alimentação pelo mundo. E conforme ele vai passando, a gente vai enxergando que ele está em todos os continentes. Em todos os continentes tem pessoas mal alimentadas. Portanto, o primeiro país, a primeira coisa que acontece num país, quando o pessoal melhora a renda, é comer. E esse crescimento de comida, ele é estrondoso. A China, quando crescia 12%, 13% ao ano, agora cresce 2%, agora cresce 3%, 4%. Faz 4 anos que a China cresce em torno de 8%, 7%, 8%, e faz 4 anos que a Índia cresce em torno de 12%, 11%, 13%. A tendência é a China, num futuro próximo, de alguns anos, continuar se desenvolvendo, mas perder espaço para um outro trator que vem atrás, com base econômica diferente, trabalhando com tecnologia de produção, com muita gente inteligente. A China, a Índia, deve ocupar esse espaço. E a Índia é um país produtor de mentes sensacionais. Nas universidades americanas, há um consenso de que a inovação americana é muito baseada em estrangeiros. E eles mantêm um rígido levantamento sobre estrangeiros na América. E atualmente, mais da metade dos estrangeiros relevantes na produção de tecnologia, nas organizações de tecnologia americanas, são indianos. Além de eles terem 1 bilhão e tanto de pessoas para selecionar 2% de gênios, é mais fácil do que selecionar gênios no nosso caso, por exemplo, porque nós vamos ter proporcionalmente menos. Além disso, por algum motivo cultural, eles têm um tipo de educação ou de construção do conhecimento que está muito antenado com o momento tecnológico que nós estamos vivendo. Parece que é mais fácil, em várias áreas, eles se encontrarem conectados com a realidade nova do que outros tipos de educação e construção de conhecimento. Então isso nos leva também ao seguinte, se eles são bons nisso, eles devem aproveitar isso ao máximo. Se nós somos bons ou temos uma grande oportunidade na área da segurança alimentar, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque não dá tempo de a gente conseguir mudar o que nós somos para competir em área que nós não somos. Não temos condição de ser uma referência. Então nós temos inventividade, temos condição de produção de tecnologia e temos capacidade de financiamento. E todas elas, com maior possibilidade de retorno, estão ligadas próximo ao agronegócio. Acho que eu falei bastante, até mais do que eu imaginava falar. Queria abrir para vocês aí comentarem, falarem, perguntarem, dizerem, defenderem, criticarem, não concordarem, que eu gosto muito que eu não concordo. Você apresentou uma cidade aí do Paraná que está no topo do seu gráfico. E o que essa cidade faz lá, afinal? Água. Eles processam produto primário. A diferença entre o que eles produzem de valor. Então, agregar esse valor e atrair esse valor para as cidades viabiliza essa distribuição de renda e o aumento da renda per capita decorre daí. No caso de Cascavel, nós temos que considerar também o seguinte, que a nossa renda per capita ela é prejudicada, que como a gente é um polo regional, há uma concentração natural de pessoas. Há muitas pessoas de muitos municípios que mudam para cá em função do tamanho da cidade, porque a perspectiva de achar um emprego, pelo serviço público, a perspectiva de ter um atendimento, a perspectiva de melhorar de vida, enfim, em vários motivos pelos quais as pessoas se concentram numa cidade também como Cascavel. E a população nossa é crescente, tanto que há mais ou menos 20 anos atrás, a nossa população era igual a de Toledo. Hoje nós estamos chegando a 300 mil habitantes e Toledo está em torno de 170. Então houve uma concentração maior aqui do que lá por alguns desses fatores, e isso faz com que a renda per capita, que é uma medida média, seja ruim, não seja a melhor. E nós temos alguns oásis no Paraná. Além de Cafelândia, tem um município que é os maiores números de todas as áreas. Medicina,
na área de qualidade de vida, na área da pobreza, da pobreza da população, em todos os índices medíveis, é o primeiro do Paraná, e é aqui na região, que é Nova Santa Rosa. Esse, no momento, é o melhor município, pelos números, o melhor município do estado do Paraná. Tudo bem. Com a tendência da produção e segurança alimentar, como que a sua empresa está se preparando para atender esse mercado? Hoje no café da manhã, meu filho disse assim, tive um insight. Que tal levar conectividade para todo mundo rural? Você está atrasado, bicho. É nisso que nós estamos apostando, que nós estamos num momento em que uma máquina, obrigatoriamente, vai ter que ser conectada. Mais do que as pessoas, a máquina vai ter que ser conectada. Porque já está acontecendo isso hoje aqui. Como é o nome da empresa que trouxe aquele software de... A Climate Corporation, que é do grupo Monsanto. Estão aqui na cidade. O investidor, quem começou esse processo dessa empresa é um brasileiro, né? Uma empresa que acabou sendo incorporada pela Monsanto, que agregou os projetos e fez um produto. É uma caixinha pretinha. Provavelmente ele não vai descobrir o que tem dentro. Que você vai lá na plantadeira, coloca lá e conecta nela. E planta. Ele transmite por Wi-Fi para o iPad ou para um outro pad. Esse iPad transmite para a nuvem. Aí com certeza a Monsanto vai fazer uso dessas informações. Mas enfim, o agricultor sabe. Em cada metro, quando ele saiu daqui, quanta semente derrubou aqui, quando subiu aqui, quanta semente caiu ali, quando desceu aqui, quando virou para lá, quando é que foi para lá. 4 meses depois ele vem com a colheitadeira. Ele pega a mesma caixinha preta, liga na colheitadeira e vem com a colheitadeira. Daí ele sabe, quando eu subi aqui, colheu tanto, virou para lá, colheu tanto, para cá tanto, carrega tudo isso e na hora olha e fala, olha, plantando deste jeito, assim, eu planto assim, colho assim. Se eu plantar assim, eu vou colher assim. E aí começa o processo de melhoria da produtividade. Eles estão aqui vendendo isso por R$ 15,90 por mês, é um valor parcelado de 500 e poucos reais a caixinha preta, e um valor anual, se não me engano, de R$ 1.000... Quanto? R$ 15,00 por alqueire por ano. O tipo de máquina que é conectável é praticamente assim, as máquinas fabricadas nos últimos 5 anos. Aí entra a nossa brasilidade que precisa ser melhorada no agronegócio. Os nossos agricultores todos têm máquina com menos de 5 anos. Ele pode estar todo quebrado, arrebentado, pode não ter dinheiro para fazer outra coisa, mas máquina nova ele tem. Não sabe nem como é que de repente usa todas as facilidades da máquina, mas ele tem a máquina. É que nem o iPhone, né? Todo mundo tem, mas usa 10% da possibilidade. Então, a tendência, eu estou falando dessa solução não para vender ela, até porque eu não sou parceiro deles, né? Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que as oportunidades estão por aí. No nosso caso, o objetivo é fazer um sistema de comunicação que consiga atingir a conexão na velocidade adequada e no custo-benefício desejado, necessário, para atender esse mercado que gera resultado econômico. Eu não acredito muito que seja possível, num curto espaço de tempo, a gente atender necessidades que não sejam ligadas a um resultado econômico no campo, porque é muito caro fazer isso. Por exemplo, você espalhar comunicação, o governo fala isso, agora ontem o Temer anunciou, está sendo a Voz do Brasil hoje, a instalação de internet em todo o Brasil, através do sistema de banda KU da Telebrás, tal. Papo furado, eles venderam metade do satélite agora recentemente. Metade da capacidade de transmissão do satélite a Telebrás vendeu para arrecadar recursos. Não há condição econômica de viabilizar. Já é um desafio técnico levar isso para todo o Brasil, uma cobertura de internet generalizada. É um desafio técnico enorme. E o desafio econômico é 4 vezes maior do que o técnico. Então, se houvesse dinheiro, já haveria dificuldades. Então, tem um espaço. Nós atuamos no espaço. A minha empresa sempre desenvolveu produtos do zero. A gente começa fazendo uma arainha, uma placa nua, colocando componente, projetando, escrevendo software nas linguagens C, C++, todas elas, faz o produto do zero até o produto final, inclusive na parte de materiais, usinagem, todo o produto inteiro nós fazemos. E a gente só consegue fazer isso até hoje, depois de tantos anos, porque a gente não dá de besta, a gente não acha que é o suprassumo. A primeira coisa para jogar fora, quem quer desenvolver tecnologia, a primeira coisa para jogar fora é orgulho. Joga fora o orgulho, ele só te atrapalha.
A gente é cucaracha. A gente pega um chip que é feito para realizar tal função e trabalhamos 2 meses para conseguir fazer ele fazer a função para a qual ele foi feita. Nós temos um delay tecnológico, é verdade. Então, mas nós somos isso. Eu não vou viver, eu já tenho mais que 18 anos e tenho consciência que eu não vou viver tanto tempo assim. Então não dá tempo de eu ser outro eu. Eu sou esse aí, eu sou esse cara aí. Eu tenho que viver bem esse período aí. Tenho que me adaptar e viver. Então o que? Eu tenho que me adaptar. Como é que se adapta? Acha brecha. Então o que a gente faz? A gente não bate de frente. Eu não vou bater de frente, fabricar um produto em escala mundial que a Siemens, a Motorola, a Nokia, a Microsoft, ou uma empresa fundada pelo Google ou pelo Facebook possa fazer. Não adianta. Eles vão ter milhões de engenheiros, vão buscar onde, se aparecer um cara diferenciado lá na Conchinchina, vão lá, pega o cara, levam e fazem. Onde é que eu trabalho? Nos nichos de mercado. Porque há nichos que são nichos importantes, interessantes, que existem espaços em vários lugares do mundo e que esses nichos não vão ser atingidos pelos grandes fabricantes. Eu tenho uma história de 2004, quando houve um negócio chamado PGMU. O PGMU foi um plano geral de metas de universalização. O Brasil é um dos poucos países do mundo, não sei se vocês sabem, que você pega o telefone e disca 9, isso identifica para qualquer um, para todo mundo, que isso é uma ligação a cobrar. É muito raro o país que tem isso. A gente vive falando que os Estados Unidos é o ó do Borogodó. Nos Estados Unidos, se você não tiver cartão de crédito para ligar para certas regiões, você não fala. Você não conversa em certas regiões. Lá não tem interconectividade obrigatória. Algumas coisas que o mundo está tentando fazer agora, nós já temos. Eu não sou defensor, mas vou dizer para vocês, tenho que dizer por uma questão de obviedade, de amor ao correto, ao certo. É um mérito dos militares, que as comunicações se desenvolveram no mundo no período em que o Brasil tinha um governo militar. E o governo militar disse, olha, tudo que for um pouquinho importante é público. Então, comunicação é só o governo que faz. Combustível é só o governo que faz. Telecomunicações, só o governo que faz. Então, era tudo público. E aí eles fundaram uma empresa chamada Telebrás, que era uma holding, que tinha uma empresa em cada estado. As empresas de cada estado todo mundo conhece. No Paraná era a Telepar, em Santa Catarina Telesc, no Mato Grosso era uma Telemate, no Mato Grosso do Sul era a Telemes, no Rio era a Telerge, em São Paulo era a Telesp. Cada estado tinha uma. Elas juntas formavam uma holding chamada Telebrás. E aí o ministro de Comunicações falava, o negócio é o seguinte, nós vamos usar a tecnologia tal no Brasil inteiro, esqueça, não quero saber de outra, é essa aqui que nós vamos usar. Então eu instalava a mesma tecnologia no Brasil inteiro. E aí os técnicos e engenheiros, que naquele tempo se formaram aqui e foram para o exterior e voltaram bem remunerados, foram construindo um sistema de comunicação muito fácil de conectar. E é daí que surgiu você erguer o telefone e ter DDI. Erguer o telefone e ter descagem a cobrar. Interconectado, porque eram todas da mesma empresa, então se ligava para qualquer lugar, a empresa daqui cobrava e mandava o dinheiro para de lá, não tinha nenhum problema, ficava tudo certo. Quando foi privatizado, agora, há 15 anos atrás, o modelo de privatização foi o seguinte, São Paulo, que era a Telesp, era um faturamento grande, porque é o maior estado do Brasil, ficou um lote, isso aqui vai ser comprado por um grupo. Aí tem mais 2 lotes, o outro lote é Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são estados que não são do Nordeste nem do Norte, são os estados do Sudeste, os únicos 2 do Sudeste que participam desse lote. Junto com todo o Nordeste e um pedaço do Norte. Esse era um lote. Rio, Minas, Nordeste e um pedaço do Norte. Um outro pedacinho do Norte, o Centro-Oeste e o Sul, inclusive nós, era outro lote. Feita a privatização, o grupo que comprou a parte que nós pertencemos, que é aqui embaixo, usou o nome de Brasil Telecom, que mais tarde simplificaram para BRT, Brasil Telecom. Quem comprou São Paulo foi a Telefônica. E quem comprou o lote, que era Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste e Norte, era um grupo que se denominou na época Telemar. E uma das regras da privatização foi o seguinte, ok, nós vamos vender para empresas diferentes, mas é obrigatoriedade manter a interconectividade. Quem não mantém a interconectividade perde a concessão. Por isso que até hoje você liga para um telefone lá de São Paulo, que é da Telefônica, e você paga aqui. A empresa daqui tem que pegar o dinheiro e passar lá para a Telefônica, se tiver um a cobrar, por exemplo. Isso vem lá de trás e por isso que nós temos essa facilidade. E eu esqueci por que eu entrei nesse tema. PGMU. Hã? Do PGMU. Essa é a minha mulher, a minha recordação da linha, né? Ela não me deixa esquecer nunca nada, né? Então eu ia contar o case nosso com a Siemens. Uma das obrigações que tinha também era
a universalização. Porque como tem pessoas ricas e pobres, quem é rico e mora no centro compra comunicação, compra internet, compra... Porque as pessoas pobres, ou que moram em lugares muito ermos, que não têm viabilidade, precisam de comunicação para chamar o médico. Uma vila no interior da Amazônia, uma cidadezinha pequenininha no interior do Nordeste, tem muitas. Então, uma das obrigações era todas as cidades que tinham, primeiro que tinham até 300 habitantes, depois 200, depois 100, depois 50, depois 30 pessoas numa aglomeração, tinha que ter pelo menos um telefone público. E eles tinham que fazer isso em 2004 e 2005. E aí nós fabricávamos um sistema que fazia isso. Mas como o telefone público é uma coisa que já estava acabando no mundo todo, ninguém mais fazia isso. E aí as empresas do mundo que queriam participar, que era um volume grande, a Siemens, Ericsson, vieram e ofereceram soluções por satélites. É mais ou menos como pegar um caminhão, bitrem, carregado para ir passear na Avenida Brasil no domingo. É caro, não é eficiente, não é bom, mas é o que tinha. E nós, naquele tempo, não éramos tão conhecidos no mercado das operadoras. A gente prestava serviço, mas nós não tínhamos um volume, a musculatura que a gente tem hoje, a gente era bem menor. Estou falando de 2004. E o fato é que as operadoras, por medo ou por não enxergar outra solução, iam colocar um bitrem, caminhão passeando na avenida. E nós não estávamos conseguindo convencer do contrário. Daí nós, pensando e quebrando a cabeça, a gente disse, olha, nós precisamos de alguém de maior tamanho do que nós, alguém mais portentoso, alguém com mais voz, para colocar o trem na linha certa. Aí nós analisamos, a gente já tinha alguns contatos com a Siemens, tinha prestado serviço, conseguimos, trabalhamos e tal, achamos uma pessoa para nos ouvir, que era o diretor da conta da Oi, um japonesinho lá da Siemens, fomos lá, falamos, ó, nós temos esse produto, tem isso aqui em estoque, a gente faz isso, a gente entrega isso, podemos fazer isso. O cara falou, na hora, beleza, só tem uma coisa, vocês vão ter que fazer isso com exclusividade para nós. Eu falei, beleza, só que a exclusividade então em duas mãos, vocês só fornecem a solução que usar isso nossa, e nós só fornecemos através de vocês. Beleza, fechado, fechado. Nunca sonhei na minha vida que fosse possível ir para São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da Siemens do mundo, naquele período, hoje não mais, mas naquele período, era maior do que o orçamento do Brasil. Eu nunca sonhei que eu pudesse ir lá, primeiro o cara me escutar, segundo ele me propor uma exclusividade, e terceiro a gente fez numa semana, no final de uma semana tem um arquivo, um documento de exclusividade assinado pelo presidente da Siemens da América Latina e nós, que por coincidência estava em São Paulo naquele dia, naquela semana. E aí teve uma primeira reunião, a reunião era assim, era eu, meu sócio, e uma mesa comprida de umas 20 pessoas, tudo o resto da Siemens. O cara da financeira, o cara da contabilidade, o cara da engenharia, o cara do suporte, o cara da logística, o cara da advocacia, uma pancada de gente. E aí a discussão, aprendi muito convivendo com eles. Aí, solução fiscal. Vai fazer a nota, mas não, vamos pesquisar a melhor solução fiscal. Descobrir uma solução fiscal que o custo ficava muito melhor para todo mundo, para nós, para a Siemens e inclusive para o cliente. E legal. Quebrando a cabeça, os contadores lá descobriram. Mas nessa reunião teve um cara que era de engenharia que falou o seguinte, escuta, para o japonesinho que era o líder de toda essa bagunça, falou, escuta, por que a gente vai fazer uma parceria com uma empresa pequenininha que nessa aí? A Siemens pode fazer esse produto, que é o monocanal que eles fazem, com o pé nas costas, por que a Siemens não faz? Aí o japonesinho falou, olha, é verdade. A gente pode fazer com os pés nas costas, mas a pergunta é, com quanto tempo? E a que preço? E para vender aonde? Aí o cara pensou 2 segundos e falou, faz sentido. Se fosse um produto, porque eles conseguem ser muito competitivos em fazer um produto para vender para o mundo inteiro e distribuir o seu custo por várias unidades e no volume ganhar. Mas quando vai produzir uma quantidade, embora grande, um negócio interessante, mas pontual, eles não têm nem a agilidade e nem o custo proporcional a uma empresa que está preparada, é pequena, está focada e está no nicho. Esse produto aí, e trabalhar com nicho requer grandes apostas. Nós ficamos 2 anos sem vender nenhuma peça desse produto, acreditando que a gente ia vender nesse projeto aí. Que era para ter acontecido, foi sendo retardado, foi contratado só no último minuto que ele foi contratado, quando eles não tinham mais tempo. Nosso depósito estava carregado até em cima, não tinha mais lugar para guardar equipamento. Nós não só apostamos que eles iam comprar, nós fabricamos para poder dizer, está aqui, quanto você quer? Amanhã, entrego hoje. E isso foi tão importante que na conversa da Siemens, por exemplo, eu levei fotografia do almoxarifado cheio de equipamento. Das partilheiras, levei fotografias, fiz um dossiê do produto com especificação técnica e do estoque dos produtos. Isso tudo ajudou a coisa a andar. Então, nicho, é aí que a gente aposta. Nicho e na área do agronegócio, comunicação para a área do agronegócio.
a nossa área de atuação é nessa linha aí. Rogério, concordo contigo que a empresa é o principal instrumento de desenvolvimento local, né? Eu acho que a unidade produtiva, a firma, é o que realmente ajuda a desenvolver um local. Mas quando a gente pensa em tecnologia ou vai agregar valor em qualquer outro produto, a gente começa a debater e ver que o problema está lá na base, né? A questão da educação. E no seu caso, no caso da sua empresa, eu vi que você agrega bastante valor, cria produto pela sua equipe, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como que você gere esse conhecimento dentro da empresa. Stein, quando nós começamos a trabalhar lá, 30 anos atrás, ele disse que um grande desafio das empresas locais é qualificação das pessoas, porque na área de tecnologia, fundamentalmente, os produtos e negócios nascem a partir da inventividade das pessoas, da capacidade das pessoas. E aí a pergunta dele é, como é que a gente trabalhou isso? Como é que a gente, porque ele comentou que a gente desenvolve produtos aqui com a equipe nossa. Como é que a gente ultrapassa essas barreiras? Grosso modo, essa é não sei se eu expliquei bem a sua pergunta. Quando nós começamos lá atrás, quando a Stein começou, primeiro é o seguinte, eu não sou engenheiro e eu não era técnico. Até fundar a Stein, eu tinha sido jornalista. E jornalista que trabalhava em rádio, televisão, jornal e revista. Aquele tempo, eu trabalhava num tempo em que a emissora de televisão entrava no ar nas cidades do interior só à noite. Durante o dia todo não tinha televisão. E quando entrava, mostrava só coisas de São Paulo e pouca coisa. Muita coisa era um filme mesmo, não tinha uma realidade local. Então, quando as pessoas, e também não tinha jornal para chegar regional em tempo na sua casa. Então as pessoas tinham uma relação com o rádio muito especial. A geração anterior à minha viveu de informação do dia a dia do rádio, de escutar no rádio. Lá ouvia as coisas que estavam acontecendo na sua região, na sua cidade, sabia o que estava acontecendo através do rádio. Então as pessoas de rádio tinham um espaço especial na comunidade, tinham um destaque especial, era uma oportunidade, viviam, embora eu comecei muito jovem nessa área, com 16 anos, foi uma experiência muito rica para mim. Mas naquele tempo, você ia transmitir um partido de futebol. E a equipe era um cara para narrar, um cara para comentar e um repórter de campo e um técnico. Chegava lá, esses quatro, antes de começar o futebol, todo mundo era técnico, entre aspas. Tinha que erguer, quando era uma certa distância, tinha que erguer um mastrozinho com uma anteninha para conectar um rádio que fazia a transmissão. E eu me envolvi com isso, comecei a prestar atenção, ler, estudar, ver, e comecei a entender uma parte do mundo da área de comunicação, a parte técnica do mundo de comunicação. Anos mais tarde, um amigo meu que se formou engenheiro, que foi trabalhar numa empresa de telecom, que virou diretor da empresa, procurando um profissional na região de Campo Grande. Eu morava lá nessa época já, eu morava lá em Campo Grande, nesse tempo. Tinha dificuldade de achar, o pessoal me via para lá, a gente saía para jantar, um dia ele me propôs, por que você não vem trabalhar com a empresa paga bem, o negócio é bom, a oportunidade é boa, ele me contratou para trabalhar com comunicação. Eu usei muito a minha experiência do tempo que trabalhei em rádio para comunicação. Como eu não é, e o meu outro sócio, que é meu irmão, era um cara de comércio, ele era vendedor. Ele era formado em contabilidade, mas era vendedor, a vida toda é vendedor. Nós dois montamos uma empresa de tecnologia. Aí a primeira coisa que a gente sabia que a gente tinha que fazer é contratar pessoal técnico. Então a nossa história sempre foi contratar pessoal técnico. O primeiro contratado nosso foi um técnico. O segundo foi um engenheiro. O terceiro foi uma secretária. Todos ganhando mais do que nós nessa fase e a gente prestando atenção no que eles estavam dizendo e tentando entender do que eles entendiam. Eu fui fazer depois técnico, mais tarde eu fiz curso técnico e mais tarde fui conhecer muito trabalhando dentro dessas áreas e discutindo, porque durante muitos anos na minha empresa eu era responsável pela coordenação dos projetos da área de desenvolvimento. Mas fundamentalmente o que fez diferença é que no início não tinha como você trazer tanta gente de fora. Então a gente pegou aquele engenheiro e aquele técnico e formamos outras 3 equipes. Naquele período a gente fazia treinamento todo sábado para todos que quisessem participar, não importa de que área fosse da empresa, das 8 da manhã às 6 da tarde. Nós compramos um curso de eletrônica e o engenheiro se dispôs a dar aula a partir desse material. O pessoal viajava trabalhando no interior durante a semana com o material, o técnico e o auxiliar estudavam juntos e no sábado tinha o curso ministrado. Assim a gente começou a formação de mão de obra no interior do nosso pessoal. Isso foi evoluindo. Hoje a gente tem um projeto muito de dentro de casa. A gente identifica, através das gerências,
as pessoas que têm realmente vontade de verdade de querer se desenvolver. E elas são apontadas ou se qualificam ou se oferecem a participar de um programa de participação educacional. A empresa, temos casos, por exemplo, vou contar um caso só para não ser repetitivo. Tinha um rapaz que tem um nome fantástico, o cara, o nome dele é Rogério. Eu chamo ele de Rogerinho, é um rapaz novo. Esse rapaz um dia chegou, ele era menor, ele era estagiário na empresa, daí chegou e pediu demissão. E era um menino assim, que o pessoal lá da área percebeu que era uma mosca branca, que era um menino que antenado, que queria, tinha vontade, entendia e queria entender mais e tal. E aí o supervisor falou para o gerente falou, ó, veio lá falar comigo, ó, tem um caso, um menino assim, pediu demissão, e pediu demissão pelo seguinte, ele passou no vestibular da Federal de Toledo. E aí, como é período integral, vamos ajudar ele, vamos arranjar uma forma. Aí arranjamos uma forma que é o seguinte, e fizemos isso várias vezes. Ele pegava o horário de aula, submetia para o chefe dele via quando é que ele podia vir trabalhar. Se não pudesse vir trabalhar no período da faculdade nem um dia, não vem nem um dia. Se puder trabalhar à tarde, vem à tarde, metade da tarde, metade da tarde. A prioridade é o estudo e fora disso trabalhar. A fac foi tão inusitado, estava começando a Federal em Toledo nesse tempo, que o coordenador do curso ficou meio preocupado. Até fomos falar com ele, explicar para ele que não tinha sacanagem nenhuma. Que não há como escravizar alguém, que não há como fazer um contrato que ele ficar obrigado a nada, que se ele depois resolvesse ir embora, ele ia embora. Aí esse menino fez a faculdade, no último ano concorreu a um processo no Brasil todo de bolsa para a Alemanha, ganhou em primeiro lugar, foi para a Alemanha, ficou um ano na Alemanha. O outro colega dele, da mesma faculdade, passou em quarto, foi para a Alemanha, os dois juntos, ficou um ano. Voltaram, e aí é a recompensa de quem faz as coisas sem contar com o resultado. Trabalham na minha empresa e essas vitórias pessoais, que são pequenas, a gente compartilha pouco, porque passa muitas vezes a impressão de que a gente quer receber louros, né, por fazer algo. Na verdade, não. Na verdade, é parte só de uma forma inteligente de conduzir o tema. Eu poderia contar outros vários casos que as pessoas não ficaram, se formaram, vieram bons profissionais e foram embora, mas eu sempre só lembro dos que ficaram, dos que deram certo. E assim nós temos vários destaques. Nós temos um engenheiro formado na FAG, e enquanto estudava na FAG, trabalhava conosco. Ele veio de São Paulo, de uma fábrica, nós compramos em São Paulo uma fábrica pequena e trouxemos para Cascavel. Quando chegou aqui, ele ficou um tempo e falou, só que eu vou embora porque eu quero fazer engenharia. Aí nós propusemos, descubra uma engenharia aqui. Ele descobriu uma engenharia que tinha na época de telecomunicações na FAG e fez. Sem críticas à FAG. Ele é o 1% dos caras, aquele 1% que é diferente. Por mérito dele, não é nosso. Como ele estudava e trabalhava ao mesmo tempo, foi um crescimento. Quando ele foi apresentar o trabalho de conclusão de curso, o coordenador da banca veio pedir ajuda, a gente podia disponibilizar um engenheiro para entender o projeto dele. Que era um projeto muito arrojado, na área muito profundo na área de transmissão, que é uma área que a gente trabalha e que, na verdade, hoje talvez nós sejamos a única empresa no Brasil que produz tecnologia pura nessa área de transmissão. E é um caso de sucesso. Casou, tem 2 filhas, construiu sua vida, está há 15 anos já na Stein, e nós temos vários casos assim, 15, 18, 20 anos. Então, respondendo a tua pergunta, tem que acreditar nas pessoas e a empresa investir em desenvolvimento de pessoas. Não há outra alternativa. Obrigatoriamente a empresa tem que fazer isso. Desculpem, pessoal, a gente também é humano. Talvez a pergunta saia um pouco de contexto, mas tem vários alunos aqui de graduação, se formando inclusive, e eu gostaria que o senhor comentasse em relação ao cenário da Einstein. A gente percebe, por exemplo, em fábricas de desenvolvimento de software, que a maioria dos problemas que a gente enfrenta não é técnico, não é problema de déficit técnico, mas sim de mais sociológico mesmo, né? De comunicação, de colaboração entre as pessoas, de engajamento em si, né?
Aí eu queria saber do senhor como que a Einstein enxerga esse cuidado com as pessoas, né? Não só a parte técnica, mas como essas pessoas elas conseguem trabalhar em times, elas conseguem colaborar de fato, elas estão engajadas ou estão lá só pelo salário e né, para cumprir aí a carga horária? Eu diria para você que a tendência é a maioria do time ditar o ritmo do time. É uma área bem complexa de trabalhar, você manter o clima do time, do time criar um corpo. Mas aí eu tenho para dizer para você o seguinte, esse é o meu único trabalho. Há muitos anos eu entendi que o meu único trabalho é esse aí. É fazer as pessoas fazerem. Então, eu assumo que quando as pessoas não fazem o que tem que fazer, 70% da culpa é minha. Eu não fiz direito o meu trabalho. Não sei qual é a área que eu errei necessariamente, não sei onde é que faltou, não sei o que foi, mas foi de minha responsabilidade. Então eu diria que a alta gestão da empresa, e tem que ser alta gestão, ela tem que assumir essa postura. Ela tem que ser chata. Chefe não é feito para ser legal, chefe é feito para ser chato. Ele tem que ser chato porque ele tem que cobrar e tem que ter vontade de explicar 1000 vezes e depois de 1000 vezes, outras 1000 vezes, até ele se convencer que aquele indivíduo não queira, não está afim, de jeito nenhum quer participar, não está com vontade, poderia ser ótimo, mas não é. Aí eu sigo a teoria do presidente da GM que escreveu no livro dele. Se tiver um indivíduo, e o mundo é assim, ele pode ser a estrela do teu filme, ele pode ser a estrela do teu cinema, mas ele está estragando a equipe inteira, não está produzindo, não está indo, você fez todo o possível, fez tudo que podia e não podia, execute ele em praça pública. Então, algumas ações como essas, de você premiar efetivamente, conseguir descobrir quem premiar, por que premiar, a hora de cobrar, ter paciência de explicar. Essas responsabilidades todas estão com o lado da empresa, de quem está na área de gestão. E fazer os gerentes fazer isso é bastante difícil também. Então isso tudo conta. Quando a gente consegue chegar no nível que você tem vários empregados, vários colaboradores que têm 10, 15, 20, 18 anos, e esses times entraram para uma cultura da organização, começa a ficar mais fácil. Porque quando entra alguém, entra nesse viés, sabe? Se o cara entra e não entra nesse viés, o grupo meio que automaticamente acaba tirando a possibilidade daquela pessoa ficar ou colaborar. Então, a própria seleção do grupo acaba selecionando a permanência e fortalecendo o grupo. Agora, para todo empreendimento inicial, a parte mais difícil é essa e é de responsabilidade de quem dirige a empresa. E tem que ser um compromisso da alta direção da empresa. Por muitos anos, todas as pessoas que entraram para trabalhar na empresa eu conhecia uma a uma, conversava pessoalmente, e até hoje todo mundo no nível, até há 5 anos atrás, até nível de supervisão, hoje não dá mais. Então, do nível de supervisão para cima, quem é gerente ou trabalha no nível de gestão, se vai contratar alguém no Pará, ou ele vem aqui, ou eu vou em São Paulo, ou eu vou lá, a gente senta, olha olho no olho e eu sei se o cara tem filho, como é que ele é, como é que ele é, no que ele acredita, no que ele pensa, no que ele é, e não precisa ser igual a mim, eu preciso só respeitar ele. E vice-versa. E tem casos assim que a gente quer muito aquela pessoa com aquela qualificação, mas não casa. O momento de vida do sujeito é outro. E às vezes percebe isso antes, durante a contratação e às vezes só depois. Quando acontece isso é muito complicado se ficar com um profissional que está em outro momento, que não pode te entregar, ele até teria condições de te entregar, mas não quer te entregar aquilo. Então às vezes tem que abrir mão. E aí entra a grande possibilidade de vocês. É muito mais fácil para as empresas receberem pessoas jovens e apostarem nelas. Porque as pessoas jovens, em geral, têm mais condição de se adequarem quando querem de verdade, quando estão afim de verdade, quando comprarem de verdade a ideia, as pessoas jovens têm uma tendência muito maior de se adequarem e produzirem mais do que as pessoas com mais tempo de vida. Né? Boa noite. O senhor demonstrou algumas fundações ali que nem a Infotec e mais algumas. Qual que é a sua relação com a Iguaçu? Agora me fugiu, Iguaçu Vale. Eu conheci o Iguaçu Vale num exercício que foi feito há uns 2 meses atrás, que a Iguaçu Vale, junto com o pessoal do ASIC Labs, né, fizeram um evento que era de reunir algumas ideias, alguns grupos de pessoas que tinham um projeto, um produto,
ou uma ideia para desenvolver. Eles selecionaram e aí nos chamaram. O Carpenedo está aqui, teve lá também esse dia. Eles chamaram algumas pessoas que poderiam servir como consultores informais das ideias. E foi um exercício feito, que é um modelo utilizado em vários lugares do mundo, e eu conheci a Iguaçu Valley nesse dia. E percebi que a Iguaçu Valley tem, esse pessoal que está aqui fazendo esse trabalho gratuito e de extrema importância, bate muito com ideias que eu tenho há muito tempo. Quando eu fui presidente aqui da SIC, eu fui presidente dessa associação aqui, nós construímos e participamos muito de um grupo que existia, que o Carpenedo fazia, o Carpenedo que está aqui, não sei se vocês o conhecem, fazia parte desse grupo, que era o Núcleo de Informática. O Núcleo de Informática montou a cooperativa de crédito que hoje aqui em Cascavel, que todo mundo conhece, que funciona aqui, inclusive, atualmente do lado da SIC aqui, tem agências pela cidade, que se transformou no Cicobi. E eu acreditava muito, já naquele tempo eu acreditava, porque é a minha área, que esta área, a área das áreas da SIC que estava mais próxima de TI, era a área, o núcleo de informática. Então me relacionei muito com esse grupo na época. Fizemos alguns eventos interessantes. Não fizemos uma instituição, uma organização como Iguaçu Valley na época, mas fizemos outras ações tentando reunir o mundo da tecnologia. E, em certa medida, não sei quanto, a evolução daquele tema, durante esses anos todos, desagou e, de alguma forma, hoje se traduz no Iguaçu Valley e na SIC Labs. O conjunto daquelas ideias, claro, atualizadas, com inovações, com outra forma de ver, com visões diferentes de mundo, vieram progredindo até chegar aqui. E eu acho que o Iguaçu Valley pode contribuir muito com isso, com reunir pessoas que querem falar de tecnologia, e mais do que essa conversa que é para despertar uma vontade. Ela vai já além. Alguém que tem um projeto hoje já consegue, na SIC Labs, por exemplo, conectar com alguém sem nada de valor econômico envolvido, por simples fato de se sentir bem em ajudar, de poder sentar para conversar sobre a tua ideia, conectar pessoas. No nosso caso, nós aqui, no dia que nós viemos aqui, até nós ficamos no mesmo grupo, eu e o Carpenedo, fazendo uma espécie de consultoriazinha rápida para uma ideia apresentada por um grupo de 3 rapazes que desenvolveram um dispositivo para colocar num vaso e automaticamente regar uma planta quando na ausência do dono. E aí eles apresentaram a ideia, o produto, que eles já eram um pessoal que já tinha desenvolvido aquela ideia. Tem um outro grupo que, desse mesmo dia, que participou de o mesmo trabalho com outros 2 ou 3 empreendedores que desenvolveram a ideia de um aplicativo para cotar produto mais barato e fornecer o produto, identificar e entregar o produto mais barato de farmácias. Poder, através do aplicativo, localizar e fazer compras de farmácia de forma competitiva. E tinha outras ideias interessantes. Então tem muito disso acontecendo hoje já aqui. E o Iguaçu Valley tem a condição de reunir isso tudo. E de repente, isso pode crescer de dimensão e tamanho, pode virar uma coisa muito grande. Esse dia eu estava falando em casa sobre o Vale do Silício, né? O velho é chato por causa disso, né? Ele lembra das coisas porque ele estava lá quando aconteceu, né? Tem um amigo meu que sempre fala, todo mundo tem medo do diabo, não é porque o diabo é poderoso é Deus, né? O medo do diabo é porque o diabo é velho, faz muito tempo que ele está aqui, ele sabe todos os desvios, ele conhece tudo, faz muito tempo que ele está aí, né? Então, o Vale do Silício não se chamou Vale do Silício sempre. Ele se tornou Vale do Silício em um certo momento. E por que o nome é Vale do Silício? Sabe que lá tem muito um minério que talvez se chame silício? Por que ele se chama silício, né? Porque reuniu empresas que trabalham com base tecnológica, em certo momento, por algum motivo, elas foram se reunindo, provavelmente pelo network entre elas foram se reunindo, e o nome dado foi Vale do Silício, provavelmente, eu não conheço a história escrita lá, mas provavelmente foi uma forma de representar a área que todo mundo atua, porque o silício é um material de grande resistência usado na fabricação de processadores, tem grande resiliência para calor, para resistir a altas temperaturas, e grande condutibilidade elétrica. É um material usado para fazer processadores, o silício. Então, lá, como tudo é tecnologia, acabou fazendo um paradoxo por aí. Então, o meu envolvimento com o Vale do Iguaçu é assim. O meu, eu acho que de todas as pessoas que estão envolvidas com o Vale do Iguaçu, é um envolvimento de tentar viabilizar que a nossa região, as nossas instituições, universidades, instituições como a SIC e outras, e principalmente os jovens da nossa região, consigam alcançar objetivos. E vou dizer para vocês, que também não foge da minha expectativa, conviver com esse mundo e de repente achar boas e fantásticas ideias nas quais eu acredito e ache gente com capacidade de colaboração e discernimento,
e condição de colaboracionismo para investir em ideias boas também. E eu diria que o Iguaçu Vale tem um grande potencial de organizar, ajudar, conceituar e acertar as oportunidades que existem dentro do nosso universo tecnológico e moldar isso de uma forma melhor para apresentar para o mundo do investidor. Que dinheiro tem, mas ninguém quer jogar dinheiro fora. Então precisa ter uma ideia boa, trabalhar nela para apresentar bem. E o primeiro conceito, digo de novo, é jogar fora, para quem tem uma ideia para desenvolver, tem que jogar fora o orgulho. Tem que estar preparado para ouvir um tiro na testa. Ó, furo o teu produto é isso aqui, ó. Porque o investidor não vai falar, ele não vai falar durante 5 dias, arranjar um jeito de dizer, ele vai te dizer no primeiro minuto. O furo que eu vejo aí é esse. Ele pode estar errado, pode estar certo, mas você não pode se deixar atingir por isso. Tem que olhar, para quem quer desenvolver, tem que olhar para isso de forma bem pragmática, bem clara. É só uma frase que aponta um problema. Analisar ela de forma matemática, clara, sem emoção, e resolver se isso confirmar um problema ou jogar fora se ele estava errado, né? Mas é assim que é o meu movimento. Não sei se eu respondi adequadamente a sua. Mais alguém aí, pessoal? Deixa eu fazer uma aqui. Então, vou primeiro fazer um esclarecimento sobre o Iguaçu Vale e aí uma pergunta relacionada. Hoje eu sou coordenador do Iguaçu Vale aqui. A gente tem reunião toda quinta-feira de manhã aqui na SIC, a partir das 8 horas. Está todo mundo convidado, quem quiser participar. E todo mês a gente faz um seminário desse. Tá? E qual que é o principal objetivo desse seminário aqui? Que dentro do público das universidades, a gente acorde em cada dia desse aqui, pelo menos uns 2 ou 3 que venham no futuro aqui, montar uma empresa e depois de 15 anos poder subir lá e contar a história como a do Rogério hoje aqui. Tá? E o que a gente percebe que mais falta no nosso ecossistema local aqui na região, estudando, comparando com outros sistemas, é justamente gente engajada, gente querendo dedicar muito mais do que 8 horas por dia, né, Rogério? Para um projeto pessoal que vira uma empresa, que sustenta várias famílias e que gera riqueza para a região. Então, existe mentor, existe a SIC Labs, existe sociedade organizada tentando ajudar essas coisas a acontecerem. Tem capital, lógico. Nunca vai ter dinheiro para ideia e time ruim, mas tem capital disponível se tiverem as pessoas boas trabalhando nos projetos. O que está faltando na nossa região é justamente gente disposta a se organizar, deixar o orgulho de lado, juntar a ideia boa com um time bom, com indústria, com um mercado bom e muita vontade de trabalhar. Tá? Então, esse seminário tem a função de trazer mais gente para esse ecossistema. Fazendo um pouco do esclarecimento do que o que a gente está tentando fomentar no ecossistema, né? Quando você começou a estar em telecom, provavelmente não tinha um arranjo, não era fácil achar um mentor dentro de telecom na região. Né? O quanto isso te prejudicou, né, em criar uma empresa de telecom no oeste do Paraná, longe dos grandes centros? E como que você conseguiu resolver isso? Ou se teve alguma ajuda, existia com quem trocar ideias no começo aqui? Como é que foi assim criar o que é a Stein hoje, que é um player nacional, nos nichos específicos, numa região tão remota, nada a ver com telecom? A Stein nasceu em Maringá, porque na época, naquele tempo, os fabricantes de equipamentos, eles direcionavam o mercado. Então, eles qualificavam, eles identificavam alguém que ia trabalhar com aquele equipamento que eles fabricavam e determinavam qual região e como é que iria trabalhar. Então, logo que nós montamos a empresa, nós trabalhávamos com uma marca de equipamentos e eles nos disseram que nos cederiam a área do Noroeste, tendo obrigatoriamente que implantar a empresa em Maringá. Até esse tempo eu morava em Campo Grande, eu tinha ido embora, porque eu nasci em Cascavel há pouquíssimo tempo atrás, mas nasci aqui. E fui embora ainda criança, com 5 anos, e voltei para cá só 20 anos atrás. Então eu nunca morei em Cascavel, a não ser nos últimos 20 anos. Depois de eu morar em vários lugares, eu estava morando em Campo Grande quando nós montamos a Stein para assumir a revenda de um produto de um fabricante, que era em Santa Catarina, e esse fabricante nos deu a região para atuar, a região do Noroeste do Paraná, com a matriz tendo que ser em Maringá. Então a empresa nasceu em Maringá. Embora a gente tivesse ligações aqui com o Oeste do Paraná, que a minha família era daqui. E depois a gente teve um grande sucesso lá no Noroeste, e aí a empresa nos cedeu a região do Oeste, e depois de um ano e meio nós mudamos a matriz para cá e uma filial ficou em Maringá. Alguns anos depois essa empresa quebrou quando o presidente Collor fez uma coisa temerária. Ele, em determinado dia, logo que assumiu o governo, falou: olha, acabou esse negócio de não poder trazer coisas do resto do mundo, nós somos uma economia aberta, pode importar de onde quiser.
No mesmo mês, a NEC fechou 5 fábricas. A Siemens tinha 17 fábricas no Brasil, fechou 12 em um ano. Só a NEC demitiu 13, me falha a memória, se 13 ou 16 mil pessoas de alta qualificação técnica, que hoje são velhinhos aposentados e que se perderam, o Brasil, perdeu toda a capacidade técnica desse pessoal que ficou sem produzir, sem se atualizar e sem gerar novas gerações. E foram embora. Por quê? A NEC passou a fornecer do Japão, a Siemens a partir da Alemanha e de outros países do mundo, e acabou o parque industrial no Brasil. Essa empresa que a gente representava quebrou, porque os players que vieram com produtos diferentes do resto do mundo eram mais competitivos e a empresa acabou. Nós compramos essa empresa. Compramos o direito do produto de fabricação e a partir dessa base desenvolvemos produtos para nichos de mercado. Mas quando nós montamos a Stein, respondendo objetivamente a tua pergunta, era um ambiente tão diferente, Jadson, que é difícil de qualificar, bater com a tua pergunta, porque é assim, a gente ia visitar um produtor rural, chegava lá, cumprimentava ele e falava, olha, a gente está vendendo telefonia rural. É um sistema sem fio para colocar na sua casa. Quando eu estava dizendo isso para ele, se você morasse aqui em Cascavel, por exemplo, você ligasse na Telepar para comprar uma linha telefônica, o prazo de entrega, se você compra hoje, se tiver venda, muitas vezes não tinha plano de expansão. Se tinha, então você podia comprar. Você comprava e pagava parcelas mensais, geralmente em 12 meses, que dava um valor total em valores de hoje de 7, 8, 9 mil reais uma linha telefônica. E o prazo de entrega era de 5 anos, às vezes 6 anos, e sempre atrasava. Aí chegava um cara com um carro, na casa de um agricultor, e falava, vender um telefone para você, quanto tempo entrega? Em 6 meses vai estar instalado, e é sem fio. O cara falava, vou pensar, vou ver. Você ia embora, ele ligava na única referência, porque lembrando, era um tempo em que as coisas eram... A primeira abertura que teve, no tempo que eu era jovem, o aparelho telefônico, aquele que a gente viu ali, embaixo dele tinha uma etiquetinha, propriedade da Telebrás. Se você quisesse trocar o aparelho, você não podia ir na loja, nem tinha para vender na loja. Você tinha que ligar para 102, 104, 144, não lembro, para o operador e falar, eu queria trocar meu aparelho. Ah, não tem. Ah, então tem, mas eu queria um preto para combinar. Não, agora só vem marrom. Vai ter que ser, quer trocar ou não quer? Se tinha uma empresa, queria colocar um PBX, trocar o PBX, aumentar o número de ramais. Era propriedade, tinha que ligar na Telepar. Telepar, queria trocar o PBX. Ó, nós vamos aí. Por um período, eles tentaram fazer isso com técnicos, eles viram que não dava, eles começaram a credenciar empresas para fazer isso. A primeira abertura que teve foi autorizar uma empresa, aí ela fazia o orçamento, entregava para a Telepar entregava o orçamento para você, daí a Telepar pegava um negócio que era 100, entregava para você por 200, você pagava para a Telepar, daí a Telepar mandava a empresa instalar. Agora, linha telefônica, serviço de comunicação, até hoje é uma prerrogativa do Brasil, do governo brasileiro. O serviço de comunicação é uma prerrogativa do governo brasileiro. Ele concessionou a Telefônica, concessionou a TIM, concessionou a Vivo para fazerem isso, mas é de prerrogativa do governo. Então, quando chegava na casa do agricultor para vender um telefone, o cara falava, não, vou pensar. Você ia embora, ele ia na vila, pegava o telefone e ligava um 144, escuta, vem um cara aqui em casa vender telefone, diz que vão instalar em 6 meses. O atendente do outro lado da linha não tinha nem ideia de quem que podia existir alguém vendendo telefone. Ele respondia, vai na polícia, vai lá no delegado, registra a queixa que você é um marginal, um ladrão que quer roubar teu dinheiro. Aí a gente tinha que ultrapassar. Imagine ter alguém para conversar, Jadson. Não tinha ninguém para conversar, trocar ideia. Era um ambiente de... a gente conseguiu entrar nesse mercado porque a indústria, com quem eu tive contato por questões de conhecer o diretor da empresa que me convidou para trabalhar, que é essa empresa que mais tarde nós representamos numa parte do Paraná, eles tinham a visão estrutural do negócio e acompanhavam em Brasília uma lei que foi aprovada em 74 que permitia essa atuação. Mas quando eu trabalhei na região do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o presidente da Telemes, ele abertamente, na televisão, no rádio, em todos os eventos que ele podia, ele desqualificava. A gente estava ganhando uma batalha de um volume de venda muito grande, porque a gente era mais ágil, e ele desqualificava dizendo que era ilegal esse serviço, que não era possível de fazer. Imagine você conversar. E a gente fazia muitas dessas implantações iniciais aconteceram goela abaixo, tipo assim, implantava brigando com a operadora, porque a operadora, às vezes até brigas judiciais com a operadora para provar que a legislação permitia ser feito. Então não existia muito, todo o mundo técnico estava dentro das operadoras. E esse mundo técnico inteiro entendia que quem estava fora, a iniciativa privada, era uma intromissão indevida que estava se metendo.
e a iniciativa privada era um isolado ou outro. Então, eu fui me dar conta que a gente estava fazendo uma coisa diferente num lugar muito inóspito, alguns anos depois, que quando a gente começou a trabalhar prestar outros tipos de serviços, trabalhar com as operadoras, paramos de vender telefonia rural, fomos para outro mercado, aí começamos a participar de instituições, de organizações em São Paulo, ou clientes no Rio, em São Paulo, enfim, no resto do Brasil. A primeira pergunta, e até hoje, que eu mais respondo é, por que vocês estão em Cascavel? A segunda é, como é que vocês fazem para ficar lá? E a resposta sempre é bem simples, estamos em Cascavel porque é um lugar muito bom, tem condição de fazer o que nós precisamos fazer. Nós já fizemos 3 planos de negócios para mudar a empresa de Cascavel para Curitiba, para melhorar a logística. Daí o plano de negócios prova para nós que melhora a logística. No nosso caso é Cascavel do que Curitiba. E aí eles falam, como que é Cascavel melhor que Curitiba? Pois é, eu também pensava que não, mas é. Se você vai daqui para Tocantins, é melhor daqui do que de Curitiba. Se vai daqui para o interior de São Paulo, é quase igual, um pouquinho pior daqui do que de Curitiba, mas pouca diferença. Mas se vai daqui para Campo Grande, para Cuiabá, para todo o norte e nordeste, é melhor ir daqui do que de Curitiba. E aí você soma isso, algumas dificuldades que tem do grande centro, etc., a logística, congestionamento, montar um CD, os grandes CDs não estão, mas é o caso de São Paulo, os grandes CDs estão saindo para fora de São Paulo, para fora de Curitiba. Então eu estou fora já, então por que eu vou para lá, né? Então esse é um quadro. E o outro é o seguinte, por que a gente está aqui? E como é que a gente se mantém aqui, tem muito a ver com querer viver essa vida assim. Eu tenho certeza que todo mundo aqui acorda de manhã, fala, bom, agora eu vou tomar café e eu vou trabalhar. Só. Se você morasse em São Paulo ou em Curitiba, fala, bom, na noite anterior, amanhã eu vou acordar, vou tomar café, vou sair de casa às 7 para não pegar o trânsito das 7h30, porque hoje eu quero ir no dentista, que eu vou passar às 11 horas, então eu não posso me atrasar às 10, eu tenho que sair às 11. Aqui você vai trabalhar na boa. Aí quando chega às 11 horas da manhã, você decide, eu acho que de tardezinha eu vou cortar o cabelo. Tu vai ali e corta o cabelo, depois vai para casa. Vai ser feliz. Isso tem valor. E isso tem valor para as pessoas que trabalham para você e para você também. Bom, gostaria de agradecer a palestra, é sempre enriquecedor a gente ouvir uma pessoa com tanta experiência, né? Inclusive eu estava lembrando, eu acho que meu pai foi, tenho certeza que meu pai foi consumidor da telefonia rural. Há uns anos atrás era novidade realmente, né? Também não sou tão antiga assim, mas eu lembro que na época foi novidade, de fato na época não era barato como é hoje a gente ter um celular, né? Então esse trabalho realmente foi pioneiro aqui na região. Então a gente já agradece a oportunidade de ter essa palestra aqui hoje. E o senhor citou antes, brevemente, a 4Farms, que é um coworking aqui na cidade e realmente vem com essa proposta inovadora. Aproveitando aqui que a gente está com um público universitário e bastante jovens, né? A Marisa, eu parece que tenho tanta experiência assim, mas falando aqui com o pessoal da universidade, da graduação, né? Gostaria que o senhor explanasse brevemente para esse pessoal aqui um pouco mais sobre a 4Farms, já que eu faço parte dessa comunidade, que é um coworking. Qual que é a relação da 4Farms com o agronegócio, né? Que é tão importante na nossa região, e como vem contribuir essa empresa para essa interação entre as pessoas e também, principalmente aqui na nossa região, com o agronegócio. Obrigada. Obrigado a você Na verdade, a gente fez um negócio pensando em pagar o nosso aluguel e a nossa compra no final do mês, quando começamos a empresa. E a gente conseguiu, sem muita consciência, entregar. A gente teve consciência com o decorrer do tempo. O mais comum era, quando a gente foi o primeiro produto nosso foi comunicação vendida para um sítiozinho, uma casa isolada, que não tinha comunicação. E era muito comum. Primeiro, a gente tinha certeza que ia vender quando acontecia isso. E segundo, que a gente tinha a satisfação de saber que ia poder entregar aquilo que a pessoa... Mas o mais comum que tinha era chegar numa casa, tá o esposo e a esposa, e num sítio, numa fazenda, uma fazenda pequena, que moram lá e trabalham lá, os dois tomam decisão, não tem decisão isolada. É muito raro uma família desse perfil não tomar decisão junto. Os dois têm que concordar, ou um tem que ceder, mas nunca... Se um discordar, não vai sair. A gente sabia que ia vender e sabia que ia ter satisfação quando a mulher dizia assim: eu quero o telefone porque eu quero ligar para o meu filho ou minha filha. Em geral, estavam na cidade, Umuarama, Curitiba, estudando. Então, muita gente se comunicou com a família através dos sistemas que a gente implantou. Em 80,
Em 98, nós tínhamos 12 mil sistemas instalados e operando através da Stein. Então, era um número significativo, eram 12 mil famílias que conversavam através dos nossos sistemas. O Jadson falou agora há pouco um termo que eu tenho que aprender a usar mais, que agora está na crista da onda e faz muito sentido, né? Que é o ecossistema. A vida empresarial de vocês, a vida de trabalho de vocês, quem for trabalhar como empreendedor, montar um negócio, trabalhar como empresário, mais até do que outros, mas todos no fundo, mas quem for montar algum negócio, vai se relacionar com um ecossistema. Hoje, os negócios não funcionam mais isoladamente. O mundo é feito de um ecossistema de verdade mesmo. Não há como se isolar. Alguém falou sobre isolacionismo, e quando eu falei de nicho, uma coisa é você desenvolver um produto para um nicho de mercado, mas para isso você vai ter que se relacionar com o mundo da tecnologia como um todo. Até para você saber o que não fazer, aonde não se meter, e principalmente aonde buscar o que você precisa para atender o teu nicho. Então você tem que se relacionar com o mundo todo. A ForFarms é uma organização privada que oferece um espaço de trabalho e de conectividade para pessoas que queiram fazer com custo mais baixo do que montar um empreendimento formal, como antigamente, e único. E ele é uma das organizações que faz parte desse ecossistema. Como o Iguaçu Vale faz parte desse ecossistema, como a Alphacom faz parte desse ecossistema, como a SIC faz parte desse ecossistema, como o Núcleo de Informática, como a SIC Labs, como a Cassiopar, que é a Organização Regional das Cooperativas, esse ecossistema. Por que a Cassiopar? Porque a Cassiopar tem um projeto de desenvolvimento macro-regional econômico e que é baseado em tecnologia, e que um dos grandes parceiros da Itaipu, que faz parte desse ecossistema. Então, o que é o ecossistema? É, na verdade, todo mundo que convive desse espaço. Eu citei a ForFarms porque ele é um exemplo bem prático e direto de como é esse mundo novo, esse ecossistema. Um lugar em que você encontra pessoas de áreas diferentes, mas com uma visão para a área para a área da tecnologia. Então é um ambiente em que você pode se desenvolver e conseguir muitas conexões. Por isso que eu acho que é um empreendimento interessante. Acho que tá bom, né, pessoal? Pessoal, obrigado. Desculpe se eu não... A nossa apresentação começou um pouquinho mais tarde, um pouquinho atrasada, então ela ficou um pouco bagunçadinha, porque nós começamos sem as nossas imagens. Mas espero que tenha sido bom para vocês também. Tá? Obrigado, boa noite a todos.